Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Está começando mais um programa Escola Bíblica, que você já conhece, programa da família marabaense, um programa da Assembleia de Deus Missão em Marabá, e sempre trazendo uma lição preciosa para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, através da revista de adultos da nossa CPAD. A lição de hoje é a lição de número 8, que vai tratar sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. E eu convido você a permanecer conosco, porque vai ter muito ensinamento bom para a sua vida. Vamos tratar aqui sobre a lei, como compreender a lei no Antigo Testamento, como compreender os evangelhos, qual é a mensagem dos evangelhos e uma aplicação prática para a nossa vida. Você certamente vai ser muito abençoado, você que é professor, você que é coordenador da escola, aluno da Escola Bíblica Dominical, você é o nosso convidado a permanecer no programa Escola Bíblica de hoje, tá bom? Pois bem, nós vamos começar fazendo a leitura do texto áureo, você acompanha aí também na sua tela. O texto áureo que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática também nos ensina. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. E a leitura bíblica em classe, você também pode acompanhar aí na sua tela. Está em Deuteronômio, capítulo 6, alguns versículos, e também Evangelho por Lucas, capítulo 1, leremos alguns versículos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Muito bem, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a lei e os evangelhos e como nós podemos ver Jesus na lei e como nós podemos ver Jesus também nos evangelhos. Qual a mensagem que nós podemos aprender? Como podemos ter a noção hoje da lei, o antigo pacto? Será que há vigência para os nossos dias? O que se aplica a nós hoje? Esse é o tema do nosso programa de hoje. E eu quero que você acompanhe de forma didática os pontos que nós vamos tratar aqui nesse primeiro bloco. O Pentateuco, a lei de Deus, e os subtópicos são os 5 livros da lei, a grandeza da lei, estuda-se a lei sob 3 aspectos, a lei e a fé cristã. Conosco hoje o evangelista Wallace França, e recebendo aqui hoje de maneira muito especial também o pastor Nilson Amaral, nossos queridos companheiros de ministério, são muito bem-vindos ao programa Escola Bíblica. E eu quero já começar aqui com o evangelista Wallace, porque eu sei que você que está aí está sedento para ouvir um pouco mais aqui desse comentário tão especial. Evangelista Wallace, bom tê-lo conosco sempre. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho desse primeiro tópico aí, que está dentro do Pentateuco, a lei de Deus, sobre esses 5 livros da lei, como a gente pode compreender, como eles se dividem. Fique à vontade. Pai do Senhor que nos assistem, pastor Marcos, é uma honra, é uma satisfação imensa estar com vocês aqui mais uma vez, com o pastor Nilson,
o pastor Marcos falou agora há pouco, nosso irmão, nosso colega de ministério da Assembleia de Deus Missão em Marabá. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa brilhante bancada. Bem, hoje, mais uma brilhante lição. Que tema maravilhoso. Hoje nós poderemos compreender, ter acesso a uma informação que é uma dúvida de muitos irmãos, que quando nós pregamos em nossos púlpitos ou tratamos disso de uma forma menos ampla, fora do ambiente acadêmico, fora do ambiente estudantil, da lei e dos evangelhos. Mas hoje nós teremos essa oportunidade. Bem, o tópico 1.1 da nossa lição, ele traz o Pentateuco, a lei de Deus, os 5 livros da lei. Pois bem, quando nós estudamos, fazemos o manuseio da palavra sagrada, do cânon sagrado, e quando nós tratamos de lei, nós, por vezes, cometemos alguns erros. A gente consegue interpretar a lei como todo o Antigo Testamento, a lei sendo tão somente quanto ao livro do Êxodo e Deuteronômio, ou a lei em se tratando apenas dos 5 livros, mas, de fato, o que nós cremos e o que está apresentado para nós na nossa lição hoje é que essa lei de Deus ela está inserida nos 5 livros, primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, partindo de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número até Deuteronômio. E é o que nós estudaremos hoje. Como nós já nominamos os 5 livros, do ponto de vista judaico, os judeus eles estudam isso e nominam como a Torá. Nós temos até um exemplar aqui comentado na mesa, que seria os 5 livros do profeta Moisés, os 5 livros de Moisés, que representam essa lei judaica no Antigo Testamento. Nós temos, como forma de tradução, da análise da própria palavra, da morfologia da palavra, nós temos a palavra penta, que significa 5, e teucos, que significa volumes. Gênesis basicamente significa o livro do começo, Êxodo significa o livro da fuga do Egito, o Levítico são as leis e os cultos, Números, a contagem do povo, e Deuteronômio, que seria a repetição e a confirmação das leis. Nós temos em Êxodo, no capítulo 34, no verso 27, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Esse versículo, muito conhecido, é para que nós tenhamos a consciência de que esses livros, eles são escritos por Moisés. Apesar do livro de Gênesis não conter a palavra ou a menção referindo-se a Moisés como seu escritor, no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus tratando sobre isso, sobre a lei de Moisés, que nos remetem a acreditar e crer que realmente Moisés é quem escreve esses 5 livros da lei. Isso se justificando já do ponto de vista dos evangelhos. Portanto, hoje nós faremos uma breve análise, pastores, sobre esses 5 livros, sobre as suas imputações, sobre a sua serventia, e que serviam de orientação para o povo judaico, para o povo hebreu, que certamente tudo aquilo que foi estudado, que fora documentado no período da lei, nesses 5 livros, apontavam para Cristo nos evangelhos, que também nós estudaremos hoje. Amém. Pastor Nilson Amaral, mais uma vez bem-vindo ao nosso programa. É um tema muito interessante, falar sobre a lei e encontrar Cristo, né? E na lei de Moisés, no Antigo Testamento, é algo muito sublime, que nem todo mundo consegue fazer isso, né? As pessoas acham que Cristo está apenas no Novo Testamento, no senso comum. E essa nossa lição ela tem esse condão também de esclarecer para as pessoas como a gente pode ver Cristo no Antigo Testamento, sobretudo aqui nessa acepção da palavra lei. Eu gostaria que o senhor continuasse falando para a gente e nos aspectos dessa grandeza da lei e também na fé cristã. É um prazer estar aqui com vocês, pastor Marcos, pastor Alec. Eu agradeço o convite, já fazia tempo que eu não vinha aqui, mas surgiu essa oportunidade. Eu estou muito feliz aqui estar agora na sua casa, tratando de um tema tão importante, um tema tão fundamental para a igreja do Senhor. A lei do Senhor, a grandeza da lei do Senhor. E o
o ponto que o pastor Marcos toca aqui é muito importante. Tem a ver com Cristo sendo descoberto na lei de Deus. O pastor Alec colocou muito bem que esta lei a qual nos referimos aqui é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a palavra de Deus diz que, logo após Jesus ressuscitar, ele pregou para 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E lá está escrito que ele pregou toda a Bíblia e mostrava como a Bíblia apontava para ele. Logo em seguida, a Bíblia diz que o coração daqueles discípulos ardia por causa disso. Eu queria estar ali naquela pregação e ouvir como Jesus apontou a Bíblia inteira para ele. Eu acho que muitas dúvidas nossas seriam respondidas e, com certeza, o nosso coração seria aquecido. Então, nós podemos nos perguntar como a lei, por exemplo, aponta para Cristo, né? O apóstolo Paulo, ele vai, no capítulo de número 6 da carta aos Romanos, 5, 6, ele vai falar de uma antítese entre o antigo Adão, o primeiro Adão, e o novo Adão. Ele está fazendo essa antítese entre o primeiro Adão, aquele homem que foi criado no jardim e que caiu em pecado por desobediência, em contraste com o novo Adão, que é Jesus Cristo, aquele que cumpriu a lei, aquele que cumpriu plenamente a lei e, por isso, através de suas obras, nos garantiu a salvação. Aqui nós já começamos a vislumbrar, a descrever a maneira como a lei aponta para Cristo. Na altura de alguns sermões que Cristo estava pregando, ele diz que ele não veio abrogar a lei, ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E é exatamente isso que ele faz. Ele cumpre a lei porque nós, seres humanos, por causa do pecado que está em nós, portanto, a lei, embora seja santa, justa e boa, mas por causa do pecado que está em nós, nós não conseguimos cumprir a lei, nós não conseguimos nos relacionar com Deus tão somente a partir da obediência plena da sua lei. Nós precisamos de um Salvador, de um resgatador, alguém que cumpra a lei no nosso lugar, alguém que nos garanta esta salvação de alguém que é perfeito, e este só Jesus Cristo. O primeiro Adão, que nasceu num lugar totalmente aprazível, num lugar onde a obediência deveria ser plena, ele caiu. Nós, que já nascemos num mundo envolto ao pecado, temos muito mais dificuldades de cumpri-la. E, nesse sentido, a lei aponta para Cristo. Aqui no texto base que foi lido, que se encontra em Deuteronômio, Shema, dos israelitas, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o que estabelece aqui o monoteísmo judaico. A palavra Senhor aqui, ela expressa, assim, numa primeira vista, um único Deus. Ele está estabelecendo aqui a unidade da Trindade. É um único Deus, um Deus só. Mas por trás aqui, nós temos a Trindade Santa. Deus, no Antigo Testamento, é a Trindade. Jesus estava ali. Ele estava sendo preparado para ser enviado, e assim acontece no Novo Testamento, para receber a punição que estava preparada para nós. Essa lei, quando ele diz que vai cumprir a lei, essa lei ela tem alguns aspectos: aspecto moral, aspecto civil e aspecto de liturgia, né? Que é o aspecto da cerimônia, o cerimonial. Esses aspectos cerimoniais e esse aspecto civil, eles não se aplicam diretamente a nós mais, apenas o aspecto moral. Principalmente os 10 mandamentos: não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar. Esses aspectos se aplicam diretamente para nós. Esses não foram revogados. Os aspectos civis da lei, a manutenção da administração de Israel era para aquela época. Os aspectos cerimoniais eram para as cerimônias do templo. Mas Jesus cumpriu todas elas. Não significa que essas partes agora sejam irrelevantes para nós. Elas se aplicam a nós em forma de princípios. Mas elas se dividem desta forma. E a nossa declaração de fé diz que sim, que a lei, o Pentateuco, ele é um dos códigos da antiguidade que estabelece justiça, que estabelece retidão. Mas é também a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. E estabelece ali o plano da redenção humana em Cristo. Porque Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver aqui. Essa grandeza da lei, essa santidade da lei, aponta para o Senhor Jesus, que cumpriu a lei em nosso lugar e assim nos livrou da condenação do pecado.
Amém. Muito interessante, a gente vai começando a compreender aqui um pouco sobre a lei no Antigo Testamento, como nós podemos melhor aplicá-la hoje. Há um texto aqui, pastor Nilson, evangelista Wallach, que é muito interessante, de Hebreus 10, para que as pessoas que nos assistem compreendam. Ele diz o seguinte, Hebreus 10, no versículo 1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Vejam como esse sacrifício ele não era capaz, né, pastor Nilson, de realmente trazer a salvação, senão apontando sempre para o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo sempre, né? E aí ele diz aqui, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, se fossem eficazes, né? Porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. E aí ele vai discorrendo aqui sobre esse sistema de sacrifício que era para aquela época, mas que eram como sombras das coisas futuras, eram figuras, né, evangelista Wallach, que Deus se utilizou para que o povo de Israel compreendesse a obra, o plano da salvação. O senhor vê assim também? Pastor Marcos, pastor Nilson acabou de falar a respeito sobre, inclusive de forma abrangente, sobre a própria eficácia dessa lei. Então nós compreendemos assim, o autor, o pastor Nilson falou agora há pouco sobre a nossa declaração de fé. Nossa declaração de fé, ela vê como a lei hebraica, como a lei dos judeus, essa lei, esse Pentateuco, como a perfeita lei da antiguidade. Quando ele diz isso, nós temos outras leis, como o próprio Código de Hammurabi, que é a lei mais antiga documentada, né? O código mais antigo documentado do ponto de vista secular, que, em outras palavras, seria a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Deus, ele concede essa lei ao povo hebreu para que aquela lei pudesse confrontá-los com o próprio pecado, para que eles pudessem ter consciência do próprio pecado. Mas como o pastor Nilson bem explicou aqui, aquela lei ela não era suficiente para contrastar, para levar a pessoa ao arrependimento e alcançar a sua salvação. Não seria através de um sacrifício de um animal, como um novilho, como de um cordeiro, de um bode, que alcançaria a todas aquelas pessoas ao nível de salvá-los, de aliviá-los daquela ira do pecado. O certo é que somente Deus, somente Jesus Cristo poderia, através do seu sacrifício expiatório, alcançar todas aquelas pessoas. De fato, analisando do ponto de vista dispensacionalista, nós percebemos que após o estabelecimento dessa lei, passaram-se mais de 1.400 anos, ou seja, mais de 1.400 vezes um sacerdote anualmente passou pelo dia do perdão, realizando toda aquela cerimônia onde os pecados daquele povo eram expiados, eram justificados através daquele sacrifício de animais por mais de 1.400 anos, por mais de 1.400 vezes, mas o fim não se alcançou. E a verdade é que, para que o verdadeiro fim fosse alcançado, é o que o pastor Marcos falou agora há pouco, em Hebreus 10, capítulo 1, no verso 1, capítulo 10, verso 1, onde apenas se demonstrava naquela época uma sombra, confirmada, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, no verso 4, confirmado através do cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo no sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Então, portanto, nós percebemos aqui um avanço, né? Um projeto perfeito de Deus para a humanidade que nós alcançamos em Cristo Jesus. É verdade. E essa citação de Hebreus é muito interessante, porque Hebreus trata da questão da lei cerimonial. Basicamente, o autor ali, que está tratando com crentes que vieram do judaísmo, crentes hebreus, por isso o título, né, aos hebreus, e tinha toda aquela questão das cerimônias, aqueles que se converteram, como iam lidar agora? Eles teriam que fazer as cerimônias, não teriam que fazer as cerimônias? E ele está dizendo que não, porque ele fala assim, olha, sangue de animais não puderam nos salvar. Tanto que os sacrifícios, como disse bem o pastor Marcos, eram repetidos continuamente. Mas o sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, o sangue do Filho de Deus, este é um sangue precioso, este é o sangue que nos salva.
Quando a Bíblia fala de sangue, ela está falando, se referindo à morte de Cristo, à condenação que ele recebeu em nosso lugar. É nesse sentido que ele está tratando essa questão. E o pastor Marcos leu o texto e puxou um tema interessante com relação às sombras, que tudo que estava na lei, ou seja, o Pentateuco, que nós acabamos de falar, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, em muitas partes eram sombras que apontavam para a realidade. O véu seria tirado e a realidade apareceria em Cristo Jesus, na revelação da plenitude dos tempos, com a vinda do Filho de Deus, com a morte sacrificial dele em nosso lugar. E eu quero extrair aqui um exemplo, por exemplo, dessa questão de sombra, de um texto que tem em Gênesis, lá na lei, né? Embora seja uma narrativa, porque, embora nós estejamos nos referindo à lei aqui, ela não tem o mesmo sentido de lei jurídica que nós tratamos aqui nos dias de hoje. Ela também tem muitas narrativas, muitos escritos poéticos que constituem essa lei. E numa das narrativas, Deus está falando com os homens, dizendo que a vida está no sangue. Ele estava se referindo ali ao fato de não comer animais com o seu sangue. E aquilo era uma sombra que apontava para Cristo, porque, de fato, a vida está no sangue. A vida está no sangue de Jesus Cristo. É dali que vem a vida. A morte dele é que nos traz vida, é que nos restabelece o nosso relacionamento com Deus, porque agora nós podemos, por fé, receber a justiça de Cristo em nós, em arrependimento, e confiar nesta salvação que o Senhor Deus nos proporcionou através de Cristo. Amém. Muito bem, então a gente aprendeu aqui nesse primeiro bloco que a função da lei, portanto, era transitória, né? E aí o apóstolo Paulo vai nos falar ali em Romanos, capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então você já compreendeu um pouquinho sobre como ver Cristo no Antigo Testamento, sobretudo ali no aspecto do Pentateuco. E no segundo bloco nós vamos falar agora sobre a mensagem do Evangelho de Cristo, tá bom? Eu peço que você fique conosco para um rápido intervalo, já voltamos com o programa Escola Bíblica. Olá, meus queridos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica, a lição de número 8 da nossa revista da CPAD de adultos, falando hoje sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. No primeiro bloco tratamos sobre a lei, especificamente compreendendo a função da lei no seu tríplice aspecto, né? Cerimonial, civil e também moral. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os evangelhos, né? Identificando Cristo nos evangelhos. Eu quero começar aqui com o evangelista Wallach, falando um pouquinho sobre esse conceito de evangelho, que nós vamos tratar aqui nesse segundo bloco. Coloque aí para nós, Albert, por favor. Nós temos o conceito de evangelho, nós teremos aqui a mensagem do reino de Deus e vamos falar um pouquinho sobre a mensagem da salvação. É a nossa temática desse segundo bloco aqui. Eu passo a palavra ao evangelista Wallach. Pastor Marcos, nós percebemos durante o estudo da lei no bloco passado que não é que Deus errou, é que a humanidade ela não compreendeu o real aspecto. Mas agora nós estamos tratando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E conceitualmente o termo evangelho, ele vem do grego euangelion, que significa boas novas, que nós estendemos para a terminologia as boas novas da salvação, claro, em Cristo Jesus. O certo é que nós temos 4 evangelhos aqui na Bíblia Sagrada. Na verdade, apenas um evangelho escrito por 4 evangelistas, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 3 primeiros evangelhos nós compreendemos como sinóticos, aqueles que tratam da vida de Jesus na Galileia, na região da Galileia, e o Evangelho de Jesus segundo João, que se dá ali territorialmente, geograficamente, em se tratando já da região da Judéia, onde Jesus ele finaliza o seu ministério. Mas Judéia, Galileia, teria como explicar melhor?
O certo é que Jesus Cristo, pastores, nós conhecemos bem essa história. Jesus, ele nasce na Judéia, mas aí ele inicia seu ministério após o batismo ali nas margens do Rio Jordão, numa zona rural da região da Judéia, do império, dominada pelo Império Romano. E após o seu batismo, após ele ser testado no deserto, ele vai desenvolver o seu ministério na região mais ao norte do país, daquela região ali de Israel. E essa região ao norte era conhecida como a região da Galileia, onde Jesus ele vai realizar esse seu ministério. E encerra esse ministério e morre e ressuscita na região ali da Judéia. Portanto, é interessante nós entendermos isso, essa divisão dos evangelhos e situação também geográfica. Mas o certo é que o evangelho ele vai tratar da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo para salvar todos os homens dos seus pecados. Isso está em Mateus, no capítulo 16, no verso 16. Isso está em Marcos, no capítulo 1, verso 1, que diz assim: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mateus 16, 16 diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E são nesses evangelhos onde Jesus ele é revelado pessoalmente, não mais em tipos ou símbolos como ele era mencionado na lei. Agora, nós não tratamos mais das sombras em que o autor de Hebreus revela em capítulo 10, no verso 1. Nós estamos tratando da verdadeira realidade, nós estamos tratando daquela retirada do véu, onde todos nós, como nação santa, como povo eleito, temos acesso. Somos sacerdotes reais e temos acesso à pessoa de Jesus Cristo, não precisando mais de um sacerdote representativo, aquele que existia na lei, aquele que entrava no Santo dos Santos e a tenda da congregação, aquelas pessoas que estavam ali, ficavam aguardando. Olha, se ele sobreviver, se ele conseguir sair de dentro do Santo dos Santos, do Santíssimo, os nossos pecados estarão perdoados. Não é necessário mais isso. Agora, nós temos um acesso real, verdadeiro, presencial, dinâmico ao Senhor Jesus Cristo, que nós analisamos do ponto de vista bíblico, estudando sua vida e ministério dentro desses quatro evangelhos. Amém. Tem um aspecto muito interessante também, evangelista Wallace, que ainda voltando um pouquinho à questão de ver Cristo na lei, é que para os pregadores, principalmente, é muito importante, aqueles que gostam de pregar no Antigo Testamento, é importante apontar para Cristo onde estiverem pregando, porque Cristo está lá, em cada livro do Antigo Testamento, em cada ensino, Cristo está lá. A obra dele está sendo apontada ali, não é, evangelista Wallace? Pastor Marcos, nós temos por costume, e é uma frase do pastor Luiz Cavalcante, da nossa congregação Cidade Nova, ele diz assim: pregadores, se vocês vão pregar sobre o Antigo Testamento, se virem, mas no final cheguem na pessoa de Jesus Cristo, entreguem uma mensagem cristocêntrica. Amém. Pastor Nilson, agora nós estamos aqui com os evangelhos, né? Jesus nos deu uma ordem, né, aos seus discípulos e a nós também. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, de modo que compreendeu que seja evangelho, como disse o evangelista Wallace, né? Aqui nós estamos já entrando bastante nesse termo, nessa terminologia. É muito importante saber o que é o evangelho de Jesus Cristo, né? E a mensagem do reino de Deus que está contida nesse evangelho. Só fique à vontade para... O evangelho, ele, antes de tudo, é uma pessoa. O evangelho é Jesus Cristo. Ele é a própria personificação do evangelho. Ele é a própria salvação. Mas o evangelho também é uma mensagem. A mensagem de que Deus descobriu um modo, vamos colocar nesses termos, de salvar o homem pecador. De aplicar a sua justiça e não ser, portanto, injusto, e, ao mesmo tempo, salvar o homem pecador. Deus ama a humanidade, e a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. Mas o homem pecou, o homem se afastou de Deus, e se Deus não aplicar sua punição, ele se torna um juiz injusto, vamos dizer assim. E a maneira como a Trindade, amorosamente, decide resolver essa equação, esse dilema, é aplicando a justiça em Cristo, nos livrando da condenação da lei e requerendo de nós apenas a fé, para crer nisso, para encontrar a salvação em Cristo Jesus. Essa, essencialmente, é a mensagem do Evangelho.
A Bíblia toda, nem tudo que está na Bíblia é o Evangelho, mas tudo que está na Bíblia pode e deve ser lido pelos cristãos à luz do Evangelho. Nós acabamos de falar de uma questão sobre pregação cristocêntrica e como apontar Cristo no Velho Testamento. Nós agora chegamos nos Evangelhos. Mas esse entendimento do Evangelho deve nos fazer olhar para toda a Bíblia nessa perspectiva, a perspectiva da mensagem da salvação. A Bíblia é feita de diversos livros, são muitos livros, mas, embora tenham muitos autores, em última instância é um só autor, Deus Todo-Poderoso. Toda a palavra é inspirada por Deus. Isso significa que existe uma unidade. Assim nós poderíamos separar ou dividir a Bíblia em 5 grandes capítulos: criação, queda, redenção, restauração e glorificação. Fomos criados por Deus, caímos em pecado. Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir. Uma vez redimidos pelo poder do Espírito Santo, somos agora restaurados à antiga imagem perdida, para entrar num novo céus e uma nova terra através da glorificação do nosso corpo, para uma vida eterna com o Senhor. É nesse sentido, nessa estrutura das Escrituras, que os Evangelhos vêm anunciando o reino de Deus. A primeira pregação de Jesus é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ainda há pouco falávamos de lei. E o que a lei diz? Nos traz obrigações, nos traz exigências, coisas a serem cumpridas. Mas misericordiosamente, na sua infinita graça, Deus veio anunciar que nós agora devemos crer, porque Ele cumpriu a lei. Não que Ele nos está isentando de cumpri-la agora. Uma vez restaurados e regenerados, Deus nos envia a lei com o poder do Espírito Santo agora para cumpri-la, para cumprir os princípios da lei e vivermos de forma digna como filhos de Deus. Mas nós, você que é pecador, você que se sente esmagado pelo seu pecado, pela sua culpa, não conseguindo cumprir as obrigações da lei, saiba que esta é uma mensagem graciosa de amor, para que você tenha apenas fé, creia na salvação que foi oferecida em Cristo Jesus. Arrependa dos seus pecados e, através do poder do Espírito, Deus regenerará a sua vida e lhe trará a salvação. Para isso foram estabelecidos 4 evangelhos, 4 perspectivas de evangelistas para contar a mesma história. A história da encarnação, a história da vida, a história da morte, a história da ressurreição e a história da glorificação do nosso Senhor e Salvador. 4 perspectivas, para que você obtenha os vários sentidos teológicos que cada autor desejou expressar através de seu evangelho. Nós começamos, por exemplo, com Mateus, falando da chegada do reino dos céus. Ele estava pregando para judeus. Judeus eles tinham a intenção de não falar o nome de Deus, eles não falavam o nome de Deus em vão. Um total respeito pelo nome do Senhor. Eles diziam que era o nome, era assim que eles se referiam a Deus. E talvez a expressão reino dos céus tenha a função exatamente de não expressar o nome de Deus, porque eles estavam evangelizando os judeus, mostrando que aquele Messias que eles tanto esperavam, que viriam resgatá-los e que viriam restabelecer o reino de Israel e que ainda vai ser estabelecido no milênio, esse Messias é o Jesus Cristo. É para ele que eles estavam pregando. Nós temos também o evangelista Marcos, com um evangelho de maior ação, um evangelho baseado em milagres, um milagre após o outro. Ele estava pregando para romanos, ali, que são voltados para a ação. Nós temos também Lucas, que integram o seu livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, porque ele escreveu o mesmo livro. Você vai perceber que há uma ação do Espírito Santo no livro de Lucas, implícita, que depois é revelada no livro de Atos, que é o mesmo autor. Há essa unidade teológica. Lucas quer mostrar a ação do Espírito Santo já ali. E nós temos o Evangelho de João, mostrando um evangelho universal, daquele que, na sua genealogia, como também estabeleceu Lucas, não vai até apenas a Abraão, ele vai até Adão, restaurando todas as coisas, mostrando que Jesus era o Verbo que estava criando o mundo no início da criação, e que esse Verbo encarnou, que esse Verbo estava com Deus e veio até nós, e que esse Verbo é o Verbo da salvação. É o verbo da salvação em Cristo Jesus. Por isso é uma mensagem de amor, uma mensagem de arrependimento, mostrando a soberania de Deus na criação, mostrando a soberania de Deus na salvação do ser humano. Tenho certeza que essa mensagem já está chegando aí no seu coração, já está impactando você. E é muito interessante a gente compreender a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? E João vai dizer: Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, o Evangelho realmente é essa história de amor, um plano de salvação pelo grande amor de Deus, que toma a iniciativa, né, pastor Nilson, se aproxima de nós, pecadores, morre em nosso lugar, paga o preço por nós. E a ideia de justificação é exatamente essa, né, de sentença, de uma sentença, de uma declaração judicial,
nós somos justificados, mas alguém pagou esse preço, não ficou impune, não ficou sem uma morte, né? Havia necessidade. E aí, com esses conceitos, a gente consegue compreender um pouco mais sobre a história da salvação. Mas nós vamos agora para um breve intervalo e nós vamos voltar já falando um pouco mais sobre uma mensagem transformadora. Como essa mensagem pode nos transformar? Em que aspecto da nossa vida essa mensagem nos transforma? É sobre isso que nós vamos tratar no próximo bloco do programa Escola Bíblica. Não saia daí, tá bom? Terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica está de volta. Nós estamos falando aqui na lição de número 8 hoje sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Está muito bom o programa e nós queremos nesse momento falar um pouco sobre a mensagem bíblica, essa mensagem que transforma. Nós queremos nos deter agora assim no ponto de vista também prático, mas falando sobretudo como essa mensagem pode transformar. Quando nós pregamos o evangelista Wallach na igreja, nós temos uma frase que é muito típica nossa, daquele que gosta de evangelizar, que é a seguinte: o Senhor transforma o mais vil pecador em uma nova criatura. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como é isso, né? Como compreender isso? O nosso comentador aqui no terceiro ponto, que nós vamos colocar para você aí também na tela, ele vai tratar uma mensagem transformadora. E no primeiro subtópico ele fala sobre a transformação do caráter, depois ele vai tratar sobre a restauração da família e finalizando ele vai tratar sobre a regeneração da própria sociedade. Eu acho muito interessante, evangelista Wallach, essa abordagem, porque a Bíblia tem um aspecto realmente prático de eficácia na vida nossa, que se reflete para a nossa família e que contagia toda a sociedade. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então, é compreender isso a partir de uma transformação não exterior, mas interior, né? E eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa mensagem transformadora. Pastor Marcos, quando o senhor fez a citação 2 Coríntios 5,17, o senhor falou que, fez uma parafraseou o apóstolo Paulo, né, que quando diz que quem está em Cristo, nova criatura é, nós lembramos também de que quando Jesus ele nos resgata da lama, quando ele nos resgata das trevas, ele põe em nossas bocas um cântico novo. E isso revela uma grande transformação. Mas por que essa transformação? Porque a palavra de Deus, além dela ser atemporal, ela é transcendente, ela é vivificante, como nós estudamos na lição passada. Pelo fato dela ser viva e eficaz, ela produz resultados, ela produz efeitos e produz uma dinamicidade, que advém de vários verbos de ação que nós já discutimos na lição anterior. Mas isso é bem observado porque nenhuma educação secular, nenhuma pedagogia ou nenhuma psicologia educacional vai ser capaz de exercer uma transformação no indivíduo como a própria palavra viva de Deus. Somente a palavra viva de Deus ela é capaz de causar esse movimento, essa dinamicidade, essa modificação comportamental, essa modificação do caráter. E o caráter, nós analisamos aqui já do ponto de vista mais subjetivo, que ele está intimamente ligado à nossa alma. A palavra de Deus, quando ela é capaz de penetrar, é capaz de dividir, inclusive nas medulas, fazer a divisão entre alma e espírito, nós percebemos também que ela está atingindo, vindo do trono de Deus e atingindo a nossa alma, impactando diretamente na modificação do nosso caráter. É por isso que quando você analisa aquela pessoa que era um ébrio habitual, que fazia uso de álcool, e depois você vê ele ministrando com poder e com intrepidez a palavra de Deus, você vê aquela modificação, você se espanta. Mas aquilo ali é uma modificação do caráter advindo da própria palavra de Deus.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz que a palavra de Deus transforma mentirosos caluniadores em pessoas verdadeiras que obedecem e conhecem da palavra. O apóstolo Paulo ele vai também escrever dizendo que aqueles que eram roubadores não roubarão mais, pelo contrário, aprenderão a administrar as suas finanças e dividirão com aqueles que precisam. Isso é modificação de caráter, é uma análise prática da palavra viva, causando essa dinamicidade, essa mudança comportamental ligada diretamente ao aspecto subjetivo do ser humano. E repito, nenhuma doutrina, nenhuma psicologia de educação moderna, nenhuma pedagogia, nenhum ensino secular será capaz de exercer uma mensagem transformadora no ser humano como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso comentarista aqui no livro de apoio, ele dá um conceito que ele extrai do pastor Antônio Gilberto, que eu gostaria de citar para os irmãos que nos acompanham. Ele diz o seguinte: Antônio Gilberto pondera que o caráter é um componente da personalidade. É adquirido e não herdado. Resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente. O lar, a escola, a igreja, a comunidade, o estado socioeconômico. Portanto, o caráter pode ser forjado, mudado e transformado. Agora, pastor, nisso, naturalmente, o ser humano, com essa tendência para o mal, ele vai, se ele não tiver um encontro com Cristo, com a sua palavra, que é santificadora, que é purificadora, a tendência é ir para o pecado, é para o mal, né? E enquanto o evangelista Wallace estava falando aqui, me ocorreu do aspecto da santificação, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com a santificação, que é exatamente essa separação do mal, essa separação da prática do pecado. Nós pecamos, mas agora nós não vivemos na prática do pecado e nem sobre o domínio do pecado. E isso é uma questão de uma transformação interior, né? O senhor vê dessa forma também, pastor Nilson? Com certeza. O Evangelho, através da sua mensagem, ao entrar no coração do homem e permitir que Deus o regenere, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E uma das funções do Espírito Santo é levar essa pessoa a uma nova vida de santificação, o que nós chamamos de transformação, mudar a vida dela. E essa transformação acontece de dentro para fora. O homem exterior pode até se desgastar, mas o que importa é que o homem interior seja renovado a todo o momento, a todo o tempo. Maravilhoso esse texto do saudoso pastor Antônio Gilberto, nosso teólogo, nosso pastor da Assembleia de Deus, de que o caráter ele pode ser transformado. Imagina se o caráter não pudesse ser mudado, né? Mas graças a Deus ele pode. E quando o Espírito Santo habita, ele começa a ajudar a pessoa a frutificar os frutos do Espírito em sua vida. Amor, paciência, alegria, perseverança, fé, fidelidade. E aí sim ele começa a trabalhar na vida da pessoa, para que ela tenha um alvo, qual seja, se parecer a cada vez mais com Cristo Jesus, o seu Senhor. Essa é a ideia da santificação. Um processo, uma progressão, onde a pessoa deixa a antiga vida e passa a ter uma nova vida, uma vida de mudança. O apóstolo Paulo, num texto que o próprio pastor Alex citou, ele um pouco mais acima, nos versículos 22, que é capítulo 4 de Efésios, versículo 22, o autor ele fala que o homem regenerado, o homem salvo por Deus, ele se despe do velho homem, ou seja, ele tira aquelas práticas antigas, ele se desabitua do velho homem, ele é renovado na sua consciência, no seu coração, né? E ele se reveste do novo homem, de novas práticas. Paulo, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, ele vai citar isso, ele vai dizer: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele vai dizer: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com ele em glória. Mas ele vai falar de partes práticas. Agora, pois, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira sobre os filhos de Deus, a ira da desobediência. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros como Cristo fez, e viver em união com o belo vínculo da paz. Você percebe que é uma ideia de deixar uma velha vida, renovar o seu coração em Cristo e adotar uma nova prática de vida. E isso não é fácil, porque nós estamos habituados do pecado. Essa é a razão porque Jeremias, voltando-se para o povo, diz:
pode mudar o couro do leopardo, a pintura do leopardo, pode o etíope mudar a sua pele, podem vocês largarem os seus pecados, estão tão habituados nela, porque o pecado é uma força, o pecado é um poder, ele escraviza. Mas essa é uma mensagem poderosa, é a mensagem do Evangelho. A mensagem de que o Espírito Santo, uma vez sendo regenerando você, porque você creu em Cristo, ele passa a habitar em você, ele passa a atuar em você e ajuda você a ter uma nova vida. E isso em todos os aspectos dos nossos relacionamentos, inclusive na família. Aqui no caso, Deus faz uma mudança na família, no casamento. Hoje nós vivemos uma banalização do casamento, se separa por qualquer coisa. Havia um texto em Deuteronômio 24, 1 a 4, que diz, Deuteronômio 24, versículo 1 a 4, que diz que também os israelitas foi dado a ele a possibilidade de dar carta de divórcio. Mas Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. E é essa dureza que o Evangelho vem mudar, que o Espírito Santo vem transformar. É verdade que certas situações permitem, por exemplo, você divorciar, infidelidade, deserção do descrente, a morte, e alguns entendem que nesse caso até o espancamento, com certeza, a violência doméstica. Porém, em todos esses casos, sempre resta um fio de esperança em relação à mudança de coração dos cônjuges, a operação do Evangelho, pela operação do Espírito Santo, porque no cerne de todas essas questões de relacionamento, de conflitos, brigas e problemas familiares, a transformação se dá especialmente através de uma palavrinha, de um poder que o Espírito Santo dá a você, que é um patrimônio da igreja, uma palavrinha chamada perdão. Se você não tem condições de dar esse perdão, obter esse perdão, saiba que pelo poder do Espírito Santo isso pode ser concedido e transforma a vida dos familiares. Casais são transformados pelo perdão interno que o Espírito Santo lhes dá poder para conceder e para obter. Venha para o Evangelho e eu tenho certeza que pelo poder do Espírito Santo a sua família pode ser transformada. Amém, glória a Deus. Muito bem, a palavra de Deus tem esse poder transformador, né? O apóstolo Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E também é transformador, é regenerador. E quando a pessoa ela é transformada, né, pastor Nilson, isso se perpassa para a sua família, para os seus relacionamentos, para os seus negócios, e isso vai também contagiando a própria sociedade. Uma igreja, quando ela é uma igreja que ela prega também a santificação, hoje isso é um tema que pouco se fala, e a santificação tem a ver com essa separação das coisas do mundo, as nossas práticas, nosso modo de tratar as pessoas, nossas palavras, nossos hábitos, etc. Tudo isso é santificação, isso melhora a sociedade, as pessoas que cumprem com seus deveres, que honram com seus compromissos, né, evangelista Wallace? Esse é um aspecto do cristão, porque às vezes nós estamos aqui tratando agora de um aspecto prático, tem pessoas que elas têm uma fé maravilhosa para alcançar desafios na sua vida em várias áreas, mas às vezes no aspecto do caráter, da família, do tratamento com a esposa, com filhos, ou mesmo de honrar os seus compromissos, já não tem, né? Aí é um testemunho ruim, né, evangelista? Pastor Marcos, a palavra de Deus, desde a lei, desde o Pentateuco, Deus se preocupou em organizar o relacionamento do homem com a própria sociedade. Pastor Nilson definiu bem a relação do Evangelho, como ele trabalha no meio familiar, mas nós temos aqui também uma revelação do Senhor, uma lei da parte de Deus estabelecendo os limites das relações comerciais, das relações institucionais, dos relacionamentos pessoais estabelecidos já em Levítico capítulo 19, verso 18, que eu leio agora, diz assim: não te vingarás nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. E de outro modo, já agora, o Senhor Jesus já ministrando no Monte das Bem-aventuranças, quando ele fala aquele texto que o senhor citou agora há pouco, quando ele diz que nós somos o sal da terra, quando ele diz que nós somos o sal do mundo, Jesus ainda diz assim, que nada serviremos senão de escárnio, de deboche para o mundo, se nós nos desviarmos do seu caminho. Então, quando nós analisamos, fazendo a análise desses dois textos sagrados, nós percebemos a possibilidade de mudança que nós podemos exercer no meio em que nós convivemos. Nós estudamos aqui durante muitas lições de que a palavra de Deus, da revelação especial da parte de Deus, é uma bússola, é um GPS
que nos dá um norte enquanto crentes no nosso ambiente, nossa sociedade, nossa família. E, portanto, certamente esse evangelho, que ele regenera o caráter, que ele faz uma transformação familiar, ele incide diretamente também nessa transformação social, nos encaminhando para relacionamentos mais saudáveis, tanto no emprego quanto na relação estudantil, nos fazendo honrarmos os compromissos que fazemos no meio comercial, no meio social. E tudo isso vai acabar refletindo o quê? Aquela imagem que nós sempre buscamos, enquanto crentes, nos parecermos com Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou, né? O nosso alvo é sempre imitar Cristo, né, pastor Nilson? Precisamos ter essa imitação de Cristo, né? Discipulado é imitar a Cristo, né? Exatamente. Bom, gente, o programa está chegando ao final, nosso tempo já esgotou. Queremos agradecer muito a nossos irmãos que nos acompanham no programa, aos professores da escola dominical, aos alunos, aos coordenadores, aos pastores e obreiros que estão aí nessa grande tarefa de ensinar. O apóstolo Paulo recebeu muita revelação de Deus. Em uma delas, ele deixou escrito assim lá na carta aos Romanos: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né, para que através das Escrituras alcancemos, né, consolação, enfim. E tudo isso, tanto a lei quanto os evangelhos, servem de ensinamento para nós. Se você está precisando disso, então nessa oportunidade você pode receber Jesus como seu Salvador também, se entregar a Ele, se arrepender dos seus pecados. Esteja certo, está escrito que o seu nome será registrado no livro da vida, tá bom? Naquele grande dia será aberto o livro e o seu nome vai constar lá, tá bom? Essa é uma verdade que está na palavra de Deus e nós assim cremos, nós assim pregamos. Queridos, vamos terminar nosso programa de hoje com aquele gostinho de quero mais, agradecidos aqui pela presença do evangelista Wallace, do pastor Nilson Amaral e de todos vocês. Nós vamos pedir ao pastor Nilson que nos agracie aqui com a oração, orando pelos nossos telespectadores, nossos irmãos, por todos nós. Pastor Nilson. Eu convido você também a se colocar em posição de oração e ore conosco. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Nós queremos te agradecer por este momento tão especial aqui, Senhor. Amém. Reunidos aqui, como tua igreja, ensinando e aprendendo a tua palavra. Porque é uma palavra que nos transforma, uma palavra que nos dirige, nos instrui, nos orienta. É a tua palavra, Senhor, santa, inenarrável. A tua palavra maravilhosa, Deus. Nós te pedimos para Deus, ó Todo-Poderoso, abençoe aqueles que estão nos assistindo, Sim, abençoe as famílias, abençoe os casamentos, abençoe os relacionamentos com os filhos, com os adolescentes. Senhor, restaura aqueles que estão doentes, Restaura, cura e sara, Senhor. Deus, restaura relacionamentos, que o poder da tua palavra entre na casa do teu filho e da tua filha, ó Pai, em nome de Jesus, e mude todas as coisas. É o poder do Evangelho. Louvado seja o teu nome, nós te agradecemos. Sim, Pai. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.